Bom dia, vamos falar com Deus. Fiquem de pé, fechem os olhos, vamos entrar na presença de Deus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos, para todo sempre. Aleluia. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. abençoe que a luz do teu rosto mais uma vez resplandeça sobre nós, sobre este lugar, que mais uma vez toda a atmosfera deste lugar seja controlada, envolvida pela tua presença, que o Espírito Santo abençoe, que o teu nome seja exaltado, glorificado. Nós te pedimos isso de todo o nosso coração, no nome do Senhor Jesus. As muitas gerações Cante rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre teu todos, nome é sobre todos. os
tronos e domínios, os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome Teu nome é sobre é todos. sobre todos. E os anjos E clamam: os anjos cantam: Santo. Santo. Toda a criação, Toda a criação, Santo. Santo. Exaltado é Exaltado és, Santo, Santo para sempre. Santo para sempre. E os anjos clamam: E os anjos clamam: Santo. Toda a criação, toda a criação, Santo. Santo, Exaltado é exaltado Santo para sempre. Santo para sempre. Com os olhos fechados, olha assim, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, por esse grande privilégio que temos de estar na tua presença, de saber que o Senhor é Deus. Pedimos, perdoa os nossos pecados, Senhor, lança-os no mar do esquecimento. Senhor, limpa o nosso coração, a nossa mente, ajude-nos para que possamos nos despojar das preocupações, ansiedades, inquietações e nos apresentarmos de todo o coração para que possamos encontrá-lo, ouvir a tua voz, glorificá-lo em nome de Jesus. Graças a Deus, aplausos para o nosso Deus, graças a Deus, graças a Deus. Podem sentar. Abra a sua Bíblia agora, eu queria dar uma orientação muito importante, depois nós vamos fazer uma oração, como eu anunciei, para quem está enfrentando batalhas, Gênesis, batalhas consideradas impossíveis, e vamos buscar depois a presença de Deus. Gênesis capítulo 6. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso, só para ouvir tua voz. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. Sobrenatural. Sobrenatural acontecer. Nada E nada me será impossível. Graças a Deus. Olhe para mim, por favor. Depois nós vamos ler alguns versículos que eu vou citar. No final, eu leio para não ficar toda hora tendo que procurar. Esta é uma orientação importante, muitos já ouviram, outros não. É sempre importante lembrar que não basta apenas vir à igreja, participar de um culto, orar, receber oração e depois ir embora e viver de qualquer maneira. O objetivo do cristão
principal, o objetivo maior, tem que ser a conquista da vida eterna. Não há nada que se compare a isso. Poder passar a eternidade na presença de Deus, desfrutando de tudo que Deus prometeu para o porvir. Esse é o objetivo maior. Mas enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós temos que saber viver. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então ele conscientizou os seus seguidores de que este mundo é um mundo de aflições, de lutas, mas os seus seguidores não precisariam viver derrotados, ou atemorizados, ou derrotados. Ele disse: tem de bom ânimo. Há um estado de espírito que envolve o aspecto espiritual, emocional, psicológico. Tem de bom ânimo, porque eu venci. Quer dizer, vocês vão ver, encontrar, se deparar com muitas aflições, mas vocês estão seguindo alguém que venceu. Vocês não estão seguindo qualquer um. Foi isso que Jesus quis dizer. Mas nós temos que, como cristãos, saber viver, seguir as orientações que estão na Bíblia. Muitos cristãos, eles, por falta de entendimento, eles pensam que algumas instruções na Bíblia, elas não precisam ser seguidas, elas não vão fazer diferença. E outros pensam que as orientações, algumas orientações, têm a ver com o mundo, têm a ver com os ensinamentos do mundo. Ora, aquilo que nós pensamos tem que ser direcionado, diz a Bíblia. O cristão, a Bíblia diz e fala sobre o em que pensar. Então, isso quer dizer, lá está escrito, naquilo que é justo, agradável, de boa fama. Tem uma lista dos tipos de pensamento que o cristão tem que ter. Por quê? Porque dependendo do que você pensa, vai acontecer mudanças na sua vida também, vai interferir na sua vida. A Bíblia orienta a respeito do que nós devemos falar. Na língua está o poder da vida e da morte, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Isso quer dizer que o que nós falamos interfere na nossa vida, nas circunstâncias da nossa vida. Uma pessoa, um cristão, isso é tanto para o cristão como o incrédulo. Não adianta um cristão ficar recebendo orações se, por exemplo, os pensamentos dele são totalmente negativos, voltados para aquilo que é negativo. Não adianta receber orações se a palavra dele, o que ele professa, o que ele fala, é absolutamente voltado para aquilo que é negativo. Ele não estará permitido que Deus o abençoe. Porque a Bíblia disse: como é que dois andarão juntos se não houver acordo? E isto fala primeiramente sobre nós e Deus. A palavra de Deus fala uma coisa, mas a pessoa está crendo em outra, confessando outra, pensando outra coisa diferente. Deus está indo para um lado, ela está indo para o outro. Como é que vai haver um acordo? Dois andarão juntos se não houver acordo. Então, nós temos que nos enquadrar naquilo que diz a Bíblia. Não é Deus que tem que se enquadrar em nós. Nós é que temos que enquadrar a nossa vida de acordo com a palavra dele. Estas orientações sobre o que pensamos e sobre o que falamos, a Bíblia orienta sobre isso, não tem nada a ver com a ideologia humanista que se prega lá fora, porque existem coaches que eles pegam algumas coisas da Bíblia e começam a transmitir. E às vezes cristãos escutam, pensam: isso tem a ver com o mundo. Não, eles é que copiaram
muita coisa da Bíblia, muitas das vezes eles distorcem. Mas você vê, às vezes, pessoas incrédulas que fazem palestra e dizem, olha, cuidado com o que você fala, porque o que você fala vai interferir na circunstância da sua vida. Aquilo não é dele. Eles pegaram da Bíblia e transmitem. Você vê pessoas incrédulas, às vezes, elas não creem na palavra de Deus, mas elas dizem, olha, cuidado com que você, a sua maneira de pensar, porque o seu modo de pensar interfere. Não é... Eles pegaram e pegam algumas coisas da Bíblia e transmitem, como se fosse deles, e muitas das vezes, em alguns casos, eles distorcem. Então, isso nada tem a ver com viver baseado em pensamento positivo, como muitos fazem, pensando que, não, se eu pensar positivo, tudo vai ser maravilhoso, eu nem preciso de Deus. Não, isso é uma coisa humanista, uma ideologia que tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela ensina que nós devemos cuidar daquilo que pensamos, ela ensina que devemos cuidar daquilo que nós falamos. Além da nossa vida de obediência à palavra dele, nós temos que ter um cuidado com isso. Lá em Hebreus, depois eu leio, está escrito 11, a fé. O que é fé? Fé é certeza, convicção. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se vê. Então, a fé que vem da palavra de Deus, que é chamada de fé sobrenatural, essa fé que nós adquirimos pela palavra de Deus, é o ponto inicial para tudo. Sem fé, ninguém consegue agradar a Deus. Mas o que é a fé? A fé é uma certeza daquilo que esperamos, é a convicção de fatos que não se vê. Então, o cristão precisa entender isso. Então, a fé é uma certeza ligada a alguma coisa que esperamos. A convicção de fatos, acontecimentos, que não se veem com os olhos físicos ainda. Então, vamos ler aqui, eu vou aos pouquinhos para você compreender o que o Espírito Santo quer orientar. Gênesis 6, versículo 5. A melhor tradução diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram más continuamente. Essa é a melhor tradução desse versículo. E viu o Senhor, talvez no seu esteja um pouquinho diferente, mas e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Olha um pouquinho para mim. Deus criou todas as coisas, criou Adão e Eva, eles pecaram, saíram do paraíso, mas o pecado entrou, o diabo passou a ter autoridade sobre o homem, sobre esse lugar, enfim, mas houve uma multiplicação normal das pessoas, foram se multiplicando. Chegou um momento que Deus olhou para o ser humano, para os que estavam habitando a terra naquela época, e o que ele viu? Ele viu que toda a imaginação do pensamento deles era má, era má. Então está falando de pensamentos e imaginação. O que é pensamento? Pensamento é um processo mental que permite que o ser humano ele
compreenda, ele consiga compreender, modelar e interagir com o mundo. Você pode ter um pensamento que seja seu, positivo ou negativo. Você pode ter um pensamento inspirado, soprado pelo diabo. O diabo não tem poder para ler os nossos pensamentos, saber o que estamos pensando. Somente Deus tem esse poder. Mas o diabo, ele pode soprar pensamentos. Então, de repente, vem um pensamento. Seja bom ou ruim, você pode dissipá-lo. Morreu, acabou. Você fez ele dissipar da sua mente? Não aceito isso. Muito bem. O que é imaginação? A imaginação é diferente. A imaginação é a capacidade criativa de simular sensações, visualizar cenários, coisas que não existem no momento. Então, vamos dar um exemplo aqui, para você entender. De repente, a pessoa vai ao médico, está sentindo alguma coisa que ela não sabe, mas às vezes aquilo não é grave, aquilo é simples, aquilo pode ser resolvido facilmente. Mas ela vai ao médico. O médico diz, olha, vai ter que fazer uns exames. A pessoa pode muito bem falar, não, eu vou fazer os exames e tal, vou tomar um remédio, seguir uma orientação, vou resolver. Ela pode pensar dessa forma. Mas pode acontecer o contrário. A pessoa pode, de repente, ter um pensamento negativo. Eu acho que eu vou adoecer. Acho que eu estou com uma doença grave. Nem está. Aquilo foi um pensamento. Se ela permitir, aquele pensamento vai ser alimentado e a imaginação, que é uma capacidade criativa, vai tomar conta. De repente ela começa a pensar, imaginar, aí é imaginação. Imaginação é uma coisa criativa. Ela começa a imaginar, eu vou adoecer, eu vou parar de trabalhar, minha casa vai ficar assim, minha vida vai ser assim, eu vou me internar. A imaginação tem esse poder de criar cenários como sensações de coisas que nem existem no momento. Daqui a pouco aquela imaginação vai expandindo. Daqui a pouco aquela pessoa se vê piorando, ela se vê impossibilitada de trabalhar, daqui a pouco ela se vê sendo internada, daqui a pouco ela se vê definhando, daqui a pouco ela se vê morrendo. Aconteceu aquilo? Não. Ela às vezes nem sabe o problema que tem, mas a imaginação negativa, destrutiva, foi expandindo dentro da pessoa. Por quê? Porque nós podemos ter pensamentos positivos e pensamentos que estejam de acordo com a palavra de Deus e pensamentos negativos. Cabe a nós dissiparmos, aceitarmos ou não. Você pode ter uma imaginação positiva, uma imaginação que seja positiva. A pessoa pode ter uma imaginação negativa. Então, tem pessoas que elas vão permitindo que as imaginações negativas tome conta da vida dela. Tome conta. Lá em Provérbios 23, 7, se eu não me engano, está escrito: o que imagina em sua alma, como imagina em sua alma, assim ele é. O que isso significa? Significa que, de acordo com o que você vai imaginando,
aquilo que a pessoa vai imaginando, vai, vamos dizer assim, ela vai se tornando de acordo com o que ela imagina. Isso está na Bíblia, isso não tem nada a ver com coach, com palestrante, não, isso está na Bíblia, estou falando da Bíblia, né? Não tem coach aqui, palavra de Deus. Como imagina em sua alma, assim ele é. Então, às vezes, a pessoa não está com doença grave nenhuma, nem sabe o que tem, às vezes o problema dela é simples, mas ela pode, inclusive, ir adoecendo emocionalmente, porque ela está se imaginando com uma doença grave, ela está se imaginando impossibilitada de trabalhar, ela está se imaginando agora debilitada, ela se imagina sendo internada, ela se imagina hospitalizada, ela se imagina defiando. Daqui a pouco ela cria, através da imaginação da sua mente e do coração, ela vai acabar trazendo a existência para a vida dela aquilo. Então, o que Deus viu? Por que Deus mandou o dilúvio? Mandou o dilúvio por quê? A imaginação deles é má. Se eles imaginam, a coisa vai acontecer. Eles vão caminhar para isso. Então, a imaginação dos pensamentos era péssimo. A imaginação daquele povo era totalmente contrária a Deus, era voltada para coisas terríveis. Então, Deus, o que ele fez? Ele decidiu acabar com tudo. Eu vou acabar com tudo. E ainda diz a Bíblia que ele se arrependeu de ter criado o homem. Mas aí, quando ele viu, ele encontrou Noé. No meio daquela gente toda, ele encontrou Noé, um homem justo, de fé, que cria nele, que não vivia o que aquelas pessoas viviam. Foi ali que Deus decidiu dar uma chance. Chamou Noé e falou: olha, eu vou enviar um dilúvio que vai destruir tudo, não vai sobrar nada, não vai sobrar ninguém. Mas você vai construir uma arca e vai pregar para eles se arrependerem. Quem se arrepender, quem crê se arrepender, entra na arca. A arca era um símbolo de Jesus, o único meio de salvação. Noé ficou 120 anos trabalhando, construindo a arca e pregando, trabalhando, construindo a arca. Não chovia normalmente naquela época. As pessoas olhavam, o que vai ter dilúvio, o que vai ter chuva, o que não sei o que. 120 anos trabalhando, Deus mandou colocar espécies de animais na arca, e apenas Noé e a família dele, 7 pessoas apenas, creram em Deus, estavam voltadas para Deus. Deus então falou: entra na arca, você e a tua família. Entrou, a mão de Deus fechou a arca. Começou a chover. As pessoas tentaram entrar na arca, já era, a mão de Deus fechou. Não sobrou ninguém, nada. Por que não sobrou nada? Apenas Noé e a família. Porque de todas aquelas pessoas, apenas Noé e a família tiveram o coração voltado para Deus, e os outros não se arrependeram. O que Deus viu? A imaginação, os pensamentos deles. O que eles imaginavam dentro deles era terrível, era contrário a Deus, voltado para o pecado, tudo voltado a Deus. Eu vou acabar com tudo, porque se está imaginando, eles vão colocar isso em prática. Então, ora, é muito importante lembrar disso. Você, como cristão, você recebe fé através da palavra de Deus. Muito bem. Mas você tem que saber o que eu estou pensando e permitindo que seja alimentado da minha mente. Que tipo de imaginação eu estou tendo? Que tipo de imaginação? Porque as minhas imaginações, elas têm que estar de acordo com uma esperança positiva, como diz a Bíblia. Então,
a fé tem a ver com a esperança positiva. A fé é a certeza de coisas que se esperam. O que você espera? Pô, eu espero ficar curado. Então, se você espera ficar curado, o que é a esperança? A esperança é, na realidade, quando você fala assim, você tem que ter a esperança. A esperança significa um pensamento, uma imaginação positiva sobre o futuro. O que você quer? Quero ser curado. Então você tem que imaginar-se curado. Você tem que imaginar-se voltando a uma vida normal. Você tem que. Por quê? Porque isso tem a ver com a palavra de Deus. Tem a ver com a palavra de Deus. Isso tem a ver com a fé. A esperança significa uma expectativa positiva que a gente tem sobre o futuro. Como é que alguém vai ser curado, por exemplo, de uma enfermidade, se a pessoa estiver se imaginando morrendo a cada dia? Está se imaginando piorando a cada dia. Está se imaginando definhando a cada dia. Está se imaginando morrendo a cada dia. Não tem como. Então, o que a pessoa imagina tem que ter a ver, tem que estar de acordo com a fé e com a esperança que ela tem em relação ao futuro. Eu quero ser curado. Eu ser curado. Então, você, como cristão, você tem que entender isso. Nós podemos ter imaginações, pensamentos, uma coisa que vem, positivo ou negativo, podemos ter. Nós é que temos que decidir, não, isso aqui fica, isso aqui eu não aceito. Somos cristãos. Nós podemos ter imaginações que abençoam, positivas, agradáveis a Deus e que nos abençoam. Pode-se ter imaginações negativas, destrutivas, contrárias a Deus. O cristão, o incrédulo, não vai entender isso. Mas o cristão, porque conhece a palavra de Deus, ele tem condições de, como imagina em sua alma, assim ele é. Se a pessoa ficar permitindo imaginações contrárias a Deus, destrutivas, negativas, aquilo vem, aquilo sai da mente e vem para o coração espiritual. Por isso é que Deus decidiu mandar o dilúvio. Por isso. Por quê? Porque está escrito claramente: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era o má continuamente. Essas pessoas, elas vão caminhar para praticar, fazer coisas terríveis. Vou acabar com tudo. O dilúvio veio por isso. O dilúvio aconteceu por isso. Por que existe a variedade de idiomas? Por que existe a variedade de idiomas? Deus criou, todo mundo falava o mesmo idioma. Mesmo idioma. Mas começaram vamos construir a Torre de Babel, vamos chegar lá no céu, não sei o quê. A mesma coisa. Imaginação do coração era ruim. Queriam ser como Deus, ou achar que seriam como Deus. O que Deus fez? Aí Deus já tinha mandado o dilúvio, agora já é outro povo. O que Deus fez? Ele os confundiu. A partir dali, passou-se a se falar vários idiomas, aí ninguém se entendia mais. Aí aquele plano foi embora. Por isso é que existem tantos e tantos idiomas. E não havia tantos idiomas, havia um só. Mas por quê? Imaginação dos pensamentos
ruim, contrário a Deus. Então, o bispo, o que isso tem a ver com a minha vida? Você tem que, como cristão, focalizar, acima de tudo, a conquista da vida eterna. Entrar no reino dos céus. Poder passar a vida eterna na presença de Deus. Não tem nada mais importante do que isso. Muito bem, mas estamos aqui nesse mundo ainda. Nós não estamos lá no céu. Nós estamos aqui no mundo. Lá no céu não vai haver dor e sofrimento, lágrimas, injustiça, corrupção, sofrimento, nada disso. Estamos aqui ainda. Então, enquanto nós estamos aqui, nós temos que saber viver de uma maneira que venhamos agradar a Deus, e nós temos que saber viver de maneira que sejamos abençoados por Deus. E para ser abençoado, não basta apenas receber oração, não basta apenas orar. O que adianta orar e a pessoa está orando, Senhor, me cura. Deus me cura, ela está pedindo a cura. Mas quando ela está lá deitada, sentada em um lugar, ela fica se imaginando, eu vou piorar. Eu vou piorar, daqui a pouco eu vou parar de trabalhar, meus filhos vão ficar assim, minha casa vai ser assim, aí depois eu vou para o hospital, vou definhar, aí eu vou, não sei. O que adianta orar se as imaginações que aquela pessoa tem são completamente negativas e destrutivas? Não há esperança, uma expectativa positiva do futuro. A fé é a certeza. Então, primeiro fala de uma certeza. É a certeza de coisas que se o que? Esperam. Então, o que você espera? Eu espero ser curado. Eu espero ter minha saúde restaurada. A pessoa está recebendo oração para ser curada. Então, eu tenho que ter a certeza no poder de Deus, mas eu tenho que ter uma esperança, uma expectativa positiva em relação a isso. Então, a minha esperança, a minha expectativa tem que ser positiva. Em poucos dias eu vou estar trabalhando. Não estava? Em poucos dias eu vou estar trabalhando. Em poucos dias eu vou estar vivendo minha vida normal. Em poucos dias eu vou estar livre disso aqui. Em poucos dias. Então, a fé e uma esperança positiva em relação ao futuro. Então, você vê cristãos que eles não se imaginam abençoados. Eles não se veem abençoados, mas eles querem ser abençoados. Eles oram e recebem orações, mas eles se imaginam derrotados, eles se imaginam sempre na mesma situação, eles se imaginam às vezes fracassados, eles se imaginam derrotados. Se você perguntar, o que você imagina em relação à sua vida, em relação a você? As imaginações que eles têm não tem nada a ver com uma esperança positiva que tem que estar aliada à fé. Não tem nada a ver com uma expectativa positiva de futuro. Eles se imaginam, minha vida é a mesma coisa. Minha vida é sempre dura, minha vida é sempre difícil, minha vida é sempre sofrida, minha vida... Eles se imaginam sempre daquela forma. Se você quer ser abençoado, você tem que, pela fé, por uma certeza e por suas imaginações, você tem que se ver abençoado. Você tem que se imaginar abençoado. Por quê? Porque isso é fundamental. Já ouviu sobre Abraão? Abraão, Deus falou, olha, sai da tua terra, vai para um lugar, te mostrarei, no meio da tua parentela, eu vou fazer de você pai de grandes nações. Ele tinha uma esposa ao lado dele, 75 anos, já 75, estéril,
Ele com 85 também não podiam gerar filhos, avançada idade. O ventre dela perdeu o vigor, não tinha como gerar filhos mais, já passou. Mas Deus falou que ia fazer. Passaram-se 15 anos, aquilo não se cumpriu. Chegou um momento que não é que Abraão era incrédulo, mas chegou um momento que deu uma desanimada assim. Aí Deus apareceu para ele e disse: não temas, porque ele tinha vencido os inimigos e ele estava com medo dos inimigos voltar e para a revanche. Deus falou: não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão, a tua recompensa será muito grande. Aí o que ele fez? Ele desabafou um pouquinho. Ele falou: Senhor, o que o Senhor vai me dar? Eu continuo sem filho, sem herdeiro. O meu herdeiro vai ser Eliezer, que era o empregado. Quer dizer, eu vou morrer, eu vou deixar tudo para o meu empregado. Eu não tenho filhos. Deus falou: não será assim. E disse: sai da tenda, vem para fora. Ele estava dentro da tenda. Aí ele saiu da tenda e Deus falou para ele: olha para os céus. Aí ele olhou para os céus, essa é a noite. Aí ele viu aquela imensidão de estrelas. Aí Deus falou: veja as estrelas, se você pode contar. Não pode contar, não há como contar, né? Existem trilhões de estrelas, galáxias com bilhões de estrelas, dizem os cientistas. Então Deus falou: assim como você não pode contar as estrelas, você não vai ter como contar os teus descendentes. Para que isso? Por quê? Está brincando com Abraão? Brincando? Não, não é brincando. Ensinando Abraão a imaginar a imensidão de filhos. Deus usou as estrelas, para fazê-lo imaginar-se pai de muitos e muitas nações. Todas as pessoas, em todas as épocas, que passam a crer em Jesus, se tornam, espiritualmente falando, filhos de Abraão. São os filhos da fé. Como é que vai contar todas as pessoas que creram, em todas as épocas, creram e crerão em Jesus? Não tem como. Chegou uma hora que aquilo se cumpriu. Ele e a esposa puderam gerar um filho. Dali, Jacó, Isaac, os descendentes de Jacó, formou o povo de Israel, mas não só o povo de Israel, descendente de Abraão. Todos os que creem em Jesus como Senhor se tornam espiritualmente filhos de Abraão. Abraão, então, ele começou a imaginar a imensidão de filhos. Caramba, eu não posso contar as estrelas, não vou poder contar o número de filhos, é isso aí. Então é muito importante lembrarmos disso: fé, certeza, convicção. Não depende do que a gente está sentindo, é convicção. Uma convicção que a gente adquire através da palavra de Deus. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Aí está falando de esperança. O que é esperança? A esperança tem que ser uma expectativa positiva do futuro. Então a fé tem que estar aliada a essa expectativa futura, positiva do futuro. Por isso que muitas das vezes, se está doente, você tem que se imaginar curado. Olha, você está deitado aí, fica aí, pensa, imagine-se trabalhando, servindo a Deus, imagine-se vivendo uma vida normal. Aquilo é importante, porque é preciso estar associado à fé, à certeza. Ninguém vai ser abençoado se só vive se imaginando derrotado. Não tem como. Não tem como. A pessoa vive se imaginando derrotada, 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 derrotada. Como é que a bênção de Deus vem sobre ela? Não vai acontecer. Porque a expectativa que ela tem em relação à vida dela
não tem a ver com as promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus que nos trazem uma expectativa negativa? Nenhuma. Quais são as promessas de Deus que nos levam a ter uma imaginação destrutiva, derrotada, negativa? Nenhuma. Mesmo quando Jesus disse, no mundo, esse mundo, vocês terão aflições. Não estou iludindo ninguém. Vocês estão me seguindo, eu não estou iludindo vocês dizendo todo dia 365 dias de mar de rosas. Não. Se vão enfrentar aflições aqui nesse mundo, mas tem de bom ânimo. Mantenham dentro de você um estado de espírito agradável a Deus. Tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Então nós estamos seguindo alguém que venceu tudo. Todas as coisas. Então, não há na palavra de Deus, nas promessas de Deus, não existe nenhuma promessa que nos incentive ou nos leve a criar uma imaginação destrutiva, negativa, derrotada. Nenhuma promessa de Deus que nos leve a ter uma esperança, uma expectativa de futuro derrotada. Nenhuma. Não serão envergonhados nos dias do mal. Mesmo nos dias da fome se fartarão. Veja que coisa. Os justos não serão envergonhados, diz o Salmo 37. Os justos não serão envergonhados, mesmo nos dias da fome se fartarão. Então, o que isso quer dizer? Vocês não vão ser envergonhados. Mesmo quando houver fome, crise nesse mundo, vocês se fartarão. Isso é o quê? Isso é para criar uma imaginação negativa, derrotada, vou passar fome, vou perder tudo, vou ser processado, vou viver na miséria, vou para a rua. Não tem nada a ver com isso. É para nos ajudar, inclusive, e nos incentivar a ter imaginação voltada para uma vida abençoada. Não é para criar uma expectativa negativa de vida. Não é. Então a pessoa vem e diz assim, eu cheguei na igreja precisando ser abençoado em muitas coisas, e inclusive na parte financeira. Estava lá, estou morando de favor, estou vindo desempregado, as piores situações possíveis. Precisa buscar a Deus em primeiro lugar, o reino de Deus, sem dúvida. Precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar no coração. Jesus disse isso. Precisa ser fiel a Deus, na palavra dele, em tudo. Precisa. Se tornar dizimista ofertante, ainda que não tenho nada para oferecer, mas no coração já tem que começar, ó Deus, eu serei fiel, assim que o Senhor me abençoar, daquilo que eu conquistar, eu serei fiel no dízimo, na oferta. Tá bom, pode não ter nada para dar. Muito bem. Mas como é que tem que ser dentro da pessoa? Eu fui lá na igreja, recebi oração, mas de repente ela senta lá num lugar, fica se imaginando. O que você imagina? Estou me imaginando aqui, mendigando. Eu estou morando de favor, desempregado, mas agora eu vou ficar aqui me imaginando, mendigando na rua, andando na rua, pegar um cobertor velho e tal, vou ter que morar num abrigo da prefeitura, vou ter que catar lixo. Essa é a imaginação da pessoa. Você acredita que ela vai prosperar assim? Hein? Você acredita que as portas vão se abrir para ela assim? Acredita? Claro que não. Claro que não, porque a imaginação dela não está de acordo com as promessas de Deus. A Bíblia diz, como imagina em sua alma, assim ele é. A esperança, isso não é esperança. A expectativa que ela tem dentro dela é absolutamente negativa e destrutiva. Não tem nada a ver com fé.
Não, se ela quer ser abençoada, ela tem que imaginar-se abençoado, ou me imaginar aqui trabalhando num lugar honestamente, ou me imaginar indo e voltando ao meu trabalho, ou me imaginar tendo agora um lugar para morar, tendo recursos para comprar meu sustento, vou me imaginar abençoado, como imagina em sua alma, assim ele é. Isso tem um peso muito grande. Não foi porque Deus estava chateadinho que ele falou, criei aí o ser humano, se multiplicaram, hoje eu estou meio chateado, eu vou mandar um dilúvio. Não foi por isso, não. Não estava chateado, não. É porque ele viu que a imaginação dentro deles era má. Porque quando a pessoa imagina, a imaginação é a capacidade criativa de simular sensações, ideias, visualizar cenários que não existem. Que não existe. Quantos casamentos acabam por causa da pornografia? Quantos? Quantos rapazes, homens e até mulheres ficam impotentes sexualmente por causa da pornografia? Porque o sujeito lá do diabo, usado pelo diabo, ele cria um vídeo lá de uma prostituta tendo relação com homem, ou mulher com mulher, ou homem com homem. Ele cria um troço lá, um conteúdo desgraçado. Então, de repente, o homem, até casado, ele vai lá e começa a assistir o vídeo de pornografia de um homem com uma outra mulher, que não tem nada a ver com a esposa dele. A imaginação dele vai naquilo. Desculpe, ele fica excitado sexualmente falando, e começa a imaginar-se com aquela mulher. A imaginação tem o poder de criar sensações. E ele fica ali como se ele estivesse tendo relação com aquela mulher. Depois, quando ele tem que ter relação sexual com a esposa dele, ele não consegue. Está cheio de gente por aí assim. Você não consegue, porque essa mulher aqui, a esposa dele, não é aquela, está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Não é aquela do vídeo. Não é aquela prostituta que ele assistiu. Então a esposa dele procura, ele diz, não, estou desanimado, não consegue. E muitas das vezes, desculpe falar algumas coisas, mas eu tenho que falar, porque ele se torna, às vezes, viciado em masturbação. Tem muitos homens por aí, fazendo tratamento, psicólogo, porque o cara se tornou viciado. O casamento dele, não há mais vida sexual entre ele e a esposa dele, não há. Ele não consegue mais porque ele embarcou naquela desgraça. E agora a imaginação dele, ele só se sente agora em condições de ter ânimo para a relação sexual se tiver um vídeo de uma prostituta daquele jeito. Ele não consegue mais. Tem um monte de casamento por aí que acaba. Tem rapazes por aí. Casaram há um ano, o casamento já está acabando, por quê? Porque ele não consegue ter uma vida sexual normal com a esposa dele. Porque ele embarcou na pornografia. Por quê? Porque isso tem a ver com a imaginação. A imaginação ela tem o poder de criar sensações, cenários, coisas que não existem no momento. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que entender sobre isso. Então eu tenho que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu não posso estar aqui querendo as bênçãos acima do abençoador. Não, eu quero o reino de Deus em primeiro lugar. Muito bem. Mas existem promessas, bênçãos extraordinárias que Deus deseja cumprir na minha vida em todos os aspectos enquanto eu estou aqui. Enquanto eu estou aqui neste mundo de trevas, de luta, de aflições,
Eu tenho condições de viver uma vida agradável a Deus, eu tenho condições de ser abençoado por Deus, muito bem, mas eu tenho que cuidar do que eu penso, eu tenho que procurar condicionar meus pensamentos, minha mente, de acordo com a palavra de Deus, para que eu tenha pensamentos que estejam baseados na palavra de Deus, muito bem. Isso vai ser fundamental para que as imaginações que existam dentro de mim sejam agradáveis a Deus. Então a pessoa diz, eu quero ser curado. Não vai acontecer milagre se a pessoa se vê piorando, se vê entrevada, se enxerga internada, impossibilitada, piorando, definhando. As imaginações dela não estão de acordo com a fé de alguém que quer o milagre. Esta fé não está associada a uma expectativa positiva de futuro. Então, quando a gente confia no poder de Deus, mas nós temos que saber que existe uma parte que nós temos que fazer. Existe uma parte que temos que fazer. Por isso que a Bíblia ensina sobre tudo, sobre todas as coisas, inclusive sobre pensar, sobre o que devemos falar, sobre o que devemos imaginar, como é que nós devemos nos proceder. Por quê? Porque tudo isso tem uma importância. Então você tem que lembrar, não esqueça disso. Por que Deus mandou o dilúvio? Ele mandou o dilúvio porque as pessoas viam dentro das pessoas que as imaginações dos pensamentos do coração delas eram má. Eles estão imaginando isso aí, e vão fazer coisas terríveis. Eu vou acabar logo com tudo. Por isso que veio o dilúvio. Não foi porque ele estava um diazinho chateado e falou, vou acabar com tudo. Não, foi por isso. Foi por isso. Por que confundiu? Agora vai ter não sei quantos, eu não sei quantos na época, não sei quantos idiomas, agora eles não vão se entender mais. Estavam tudo planejando fazer lá uma torre para chegar não sei aonde, não sei o quê. Ele falou, agora, por quê? Imaginações do coração eram ruins. Então eu quero fazer uma oração, nós vamos fazer a oração, você tem que lembrar-se disso. Deixa eu ler aqui alguns versículos rápido, se for assim, rápido, para dar tempo para a gente orar. Só alguns versículos que eu citei aqui para não... Vamos na ordem aqui, Gênesis, vamos lá em Provérbios 23. Provérbios 23, 7. Porque acharam, encontraram, sim ou não? Sim ou não? Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Porque como imagina em sua alma. Então, de acordo, olha um pouquinho, de acordo com o que a pessoa vai imaginando, ela vai se tornando. Então, vamos supor aqui, vamos dar um exemplo aqui, tem uma mãe orando por um filho que hoje está nas drogas. Não trabalha mais, já foi internado várias vezes, rouba as coisas dentro de casa, rouba aonde pode para comprar drogas, está virando um zumbi, está irreconhecível, muito bem. Mas essa mãe começa a orar, ela ouve a palavra de Deus. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Senhora, ore pelo seu filho, vamos orar por ele. Essa força maligna saia dele, ele seja liberto desse vício, aconteça uma revolução na vida dele, seja um homem de Deus, um rapaz de Deus, tenha uma vida abençoada por Deus. Você vai orar, mas é importante que essa mãe imagine esse filho transformado. Eu vou orar, mas eu vou imaginar o meu filho abençoado, trabalhando, vivendo normal,
respeitando, sendo respeitado na presença de Deus. Tá? É preciso que se tenha fé associada a uma esperança que tem a ver com uma expectativa positiva sobre aquilo. Como é que vai acontecer um milagre se essa mãe fica imaginando, tendo uma expectativa negativa do filho? Hoje ele está andando pela rua, mas na frente eu vou encontrá-lo como um cadáver quase que desfalecido. Daqui a pouco ela imagina o enterro do filho, daqui a pouco ela... Não dá. É preciso que se tenha fé e certeza. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Esperança é uma expectativa para o futuro, uma expectativa positiva para o futuro. Então, isso para a sua vida, para as circunstâncias da sua vida, para tanta coisa. Então, é preciso lembrar disso. Lá, 1 Coríntios, bem rapidinho. 2 Coríntios 10. Não dá tempo de explicar tudo aqui. 2 Coríntios 10, versículo 2 Coríntios 10, versículo 3. Versículo 4. Vamos no 3. Porque embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. Olha um pouquinho para mim. Esse andar segundo a carne aqui não significa que Paulo está dizendo, a gente anda satisfazendo a natureza pecaminosa. Não, aqui carne, ele está se referindo a uma condição humana, natural. Nós temos Jesus, mas nós temos uma natureza evidentemente humana. Nós temos os 5 sentidos naturais, a visão, o olfato, o tato, o paladar, né? Nós temos os 5 sentidos naturais. Então, ele está dizendo, embora a gente ande na carne, ele está se referindo à condição humana, natural. Nós não militamos com as armas carnais, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus. Quais são as nossas armas? As nossas armas são espirituais. A oração, a fé, o jejum, uma série de coisas, a fé que temos, elas são como armas espirituais para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, argumentos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que o Paulo está querendo dizer? Olha, como cristãos, nós temos condições de levar todos os pensamentos cativos ao conhecimento de Cristo, ou seja, esse pensamento aqui não está de acordo com Deus, então ele não pode ter domínio sobre mim. Essa maneira de pensar aqui não está de acordo com Deus, ela não tem domínio sobre mim. Como cristão, a gente tem condições de levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo, tá? Eu estou resumindo aqui para a gente poder avançar. Então, nós vamos orar Hebreus 11, lá no finalzinho. Hebreus 11, lá no final do Novo Testamento. Hebreus 11, a natureza da fé. Ora, encontraram? Ainda não, né? Ora, a fé... Encontraram ou não, pessoal? Sim ou não? Ora, a fé é a certeza de coisas que o quê? Hein? Então, olha um pouquinho para mim. Então, lembra da pessoa doente que precisa de um milagre para ser curada. A fé é a certeza de coisas que se... Então, se a pessoa tem dentro dela uma expectativa de piorar, de adoecer mais, de ficar num estado mais grave, isso tem a ver com a promessa de Deus? Isso tem a ver com
milagres tem a ver com convicção nas promessas de Deus? Não. Então, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você tem convicção de fatos que, humanamente falando, eles ainda não aconteceram, de fatos que não se veem. Então, eu quero fazer uma oração, olhe um pouquinho para mim, você tem que só lembrar disso e orar com sabedoria. Primeiro, você tem que verificar que tipo de pensamento tem dominado você, prevalecido dentro de você. Muito bem. Você tem que verificar que tipo de imaginação tem prevalecido na minha vida. Que tipo de imaginação? Eu vim à igreja, minha família é uma destruição, uma divisão, briga dentro de casa com o marido, briga dentro de casa com os filhos, é aquela casa que não tem paz. Muito bem, vamos orar pela sua família. O que a senhora quer? O que a senhora gostaria? Eu gostaria que Deus abençoasse a minha casa, tivesse união dentro da minha casa, tivesse paz dentro da minha casa. Então vai orar, vai receber oração, tem que crer no poder de Deus, mas tem que ter uma expectativa positiva sobre aquilo. Vai haver paz na minha casa. Eu vou imaginar a minha casa em paz. Não, eu recebi oração, orei, mas eu fico imaginando que vai piorar. Eu fico imaginando que mais na frente meu filho vai acabar agredindo o outro, agredindo o pai agredindo o filho, um puxando faca para o outro, tal. Ora, a expectativa que essa pessoa tem e a imaginação que ela tem não tem nada a ver com o que ela diz que está querendo que Deus faça. Nada a ver. Essa coisa tem que consertar, tem que mudar a maneira de pensar e tem que imaginar algo que esteja de acordo com essa fé. Eu vou imaginar essa casa abençoada e vou perseverar para que isso aconteça. Amém? Vamos orar. Fiquem de pé, por favor. Não dá tempo de falar tanta coisa em pouco tempo, mas eu creio que deu para iluminar. Feche os seus olhos, por favor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoe, Senhor, o teu povo que aqui se encontra, para que o teu povo compreenda, entenda, tenha consciência de que a fé é definida como certeza de coisas que esperamos. Quem deseja ver a tua palavra se cumprindo, as tuas promessas se concretizando na vida, precisa pensar de acordo com a sua palavra, precisa ter uma expectativa positiva para o futuro, precisa imaginar-se abençoada, colhendo, conquistando o fruto de uma fé na sua palavra. Está escrito que o Senhor viu que a imaginação dos pensamentos do coração daquele povo eram más continuamente. Por isso o Senhor enviou o dilúvio e destruiu tudo, livrando apenas Noé e sua família. Porque o Senhor sabia o fato deles viverem com imaginações mais significava caminhar para aquilo, e se tornar o que imaginavam.
Senhor, abençoe a pessoas que querem ser abençoadas, mas não se imaginam abençoadas, não se veem abençoadas, não se enxergam abençoadas. Há pessoas que diz querer a cura, mas se enxergam piorando e definhando. Há pessoas que querem uma casa de paz, mas se enxergam numa casa destruída. Há pessoas que querem e precisam de prosperidade material, mas só se enxergam na miséria, na escassez. Fale com eles, para que eles compreendam o que diz a tua palavra. Como imagina em sua alma, assim ele é. A imaginação pode agradá-lo ou desagradá-lo. As imaginações acabam conduzindo pessoas. Abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe também aqueles que entraram aqui enfrentando batalhas consideradas impossíveis, Senhor. Aqueles que estão diante de alguma situação que tem sido possível para os homens. Jesus disse: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Estenda a tua mão, Senhor, para dar a vitória sobre aquilo que tem sido impossível. Que o teu povo seja abençoado. Ore assim em nome de Jesus. Nos abençoe, nos dê entendimento de tudo que foi pregado, para que saibamos cuidar do modo de pensar, para que as nossas imaginações estejam de acordo com as tuas promessas, e a expectativa dentro de nós seja positiva para o futuro, para que a nossa fé produza frutos. Aquele que quer ser abençoado precisa crer, obedecer, mas se enxergar, se ver abençoado. Nos abençoe em nome de Jesus. Agradeça a Deus agora. Agradeça a Deus. Adore a Deus aí onde você está. Expresse seu amor, sua gratidão, sua consideração, seu reconhecimento para com Ele. Jesus disse: chegará o dia em que o Pai procurará os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, com sinceridade, mas tendo o Espírito Santo inspirando o nosso espírito para adorar. Oh, nós te glorificamos. Tu és o nosso Deus, nosso refúgio,
nossa fortaleza, o nosso Deus. Tu és a razão, Senhor, e o sentido verdadeiro da nossa vida. Sem Ti não há razão de vida. Sem a Tua presença, Senhor, não há sentido de vida. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós engrandecemos, Senhor, o Teu nome. Tu és o nosso Deus, Te amamos, Te adoramos. Tu és a nossa riqueza, o nosso tesouro, o nosso Deus, aquele que nos dá vida, o que torna possível que tenhamos vida. Seja, Senhor, glorificado através da nossa vida. Adore a Deus. Não pode ser apenas com os lábios, mas de todo o coração. Ele quer o nosso louvor, a nossa adoração. Ele quer nos ouvir, Ele quer receber o nosso louvor, a nossa adoração. Ela tem que ser de todo o coração, com sinceridade, com fé. Exaltado seja o nosso Deus. Te adoramos, Te glorificamos, Te engrandecemos de todo o nosso coração, toda a nossa alma. Aleluia. Jesus, meu guia é. Feche os olhos, amigo E protetor, Ele é meu bom pastor. o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é. Cante agora. Jesus, meu guia é. Aleluia. Nós Te adoramos, Senhor. Amigo e protetor, Ele é Ele é meu bom o pastor. meu bom pastor. E quando eu sentir temor, Quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é. Cante. Jesus, meu guia, Ó, nós Te adoramos, Senhor. Amigo e protetor. amigo e protetor. Ele é meu bom pastor. O meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. nele confiarei. Fraco sou, mas Deus Se dá me dá seu
Senhor, dá ao teu povo a tua presença. Batiza Jesus com o Espírito Santo. Aqueles que te amam, te adoram, guardam a sua palavra. Lembre-se de que o Senhor prometeu, dizendo: aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu e o Pai viremos para ele, e nele faremos morada. Lembra-te, Senhor, da tua promessa. Tu disseste: quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará todas as coisas, ele vos guiará. Então, Senhor, dá ao teu povo a tua presença, toca em suas vidas, envolva as suas vidas, renova-lhes as forças, renova-lhes as forças. Tu és o nosso Deus, o nosso bom pastor, o nosso guia, aquele que tem o poder e a capacidade de nos guiar a vida. Aceite o nosso louvor. Nós erguemos as nossas mãos aos céus para adorá-lo, glorificá-lo, para confessar mais uma vez com os nossos lábios: tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, a nossa riqueza, a nossa força, o nosso Deus. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Nós te adoramos. Aleluia. Jesus, meu guia, aceite o nosso louvor, amigo e protetor. Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei, nele confiarei. fraco sou, mas Deus Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu poder, seu amor. Oh, nós te agradecemos, Senhor. Nós te adoramos. Que o teu povo saiba dar ouvido à tua voz, para que através das suas vidas possam te glorificar, Senhor. Para que através das suas vidas o teu nome seja engrandecido, e outras pessoas, ao olharem para a vida deles, encontrem o Senhor em suas vidas. Nós te agradecemos. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem sentar.